Meus irmãos, queria desde já nesta noite saudar, cumprimentar a todos com a infinita graça e a paz de Deus que excede conhecimento e entendimento para a nossa vida. E desde já louvamos a Deus pela nossa vida e quero agradecer a todos que pelas redes sociais, principalmente no nosso canal no YouTube, tem se inscrito, tem nos acompanhado, tem sido uma benção para a glória de Deus ter vocês conosco. E também pelas redes sociais do Facebook, sempre estamos aqui para gravar, fazer um vídeo em nome da mensagem da palavra de Deus, para levar também pelas redes sociais, que será e tem sido um instrumento para nós anunciar, falar de Jesus. E até quando então essa epidemia passar, este momento difícil passar, mesmo assim manteremos, quando pudermos, o tempo sempre oportuno de estar falando de Jesus, seja no templo, seja fora do templo, seja em praça, em rua, aonde for, nós estaremos sempre fazendo por meio de instrumento para louvor e honra do nome de Jesus. Meus queridos, nesta noite, nesta oportunidade, eu queria trazer uma reflexão edificante para a nossa jornada espiritual, para a edificação espiritual, para a nossa vida no contexto geral, em sabermos o quanto Deus ele fala conosco através da sua palavra, através do meio de comunicação que a revelação bíblica ela nos traz, para que cresçamos na graça e no conhecimento. Agradeço a Deus por aqueles que estão seguindo-nos no YouTube, que estão seguindo nas redes sociais. Graças a Deus tem sido uma benção o alcançamento sobre estas vidas, em nome de Jesus. E hoje o momento desta reflexão, da edificação para a nossa vida, queria deixar para a meditação a tamanha convicção da certeza da nossa fé e da perseverança em mantermos firmes e inabaláveis como casas edificadas no Senhor, que quando vem vendaval, vem tempestade, vem tudo para derrubar aquela casa e não consegue, é porque nós estamos edificados na rocha. Esta rocha, esta pedra angular de esquina é Jesus. Meus irmãos, o texto em Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 38. Inclusive este versículo foi o texto áureo aplicado na vida de Martinho Lutero, quando ele ouviu a voz de Deus dizendo a ele que o justo viverá da fé. Então a Bíblia ela nos diz em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 38, a palavra de Deus nos diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse Deus. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Meus irmãos, o conceito de fé, o conceito de perseverança e o conceito de alma, segundo elaboramos este tema, este assunto, porque fé conhecemos como princípio eliminar ou essencial elemento, uma grande possibilidade de que através da fé podemos sentir a presença de Deus,
podemos falar com Deus, podemos ser salvos, inclusive, por meio da fé. Fé, segundo o dicionário Ferreira de Almeida, ou dicionário que podemos buscar ao conhecimento acerca de fé, se elabora a um tema de crença. Crença tanto religiosa como não religiosa. Inclusive, no monoteísmo cristão, o monoteísmo teísta, que cremos em único verdadeiro Deus, não podemos conhecer de outra forma senão pela fé. Inclusive, a fé, além da essência do que ela é fundamental para todos os dias atuais da nossa vida. A fé não serve somente para os dias difíceis, a fé também não serve para os dias maus. A fé serve a todo momento da nossa vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O conceito de perseverança significa em persistência, persistir, nunca desistir. O conceito de alma é um conceito filosófico, por meio da interpretação filosófica, que a alma é o consentimento de pensamento. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz então que o justo viverá da fé, viverá pela fé, andará por meio da fé, como diz o apóstolo Paulo. Não andamos por vista, mas por fé. Glória a Deus. Ninguém vê Deus pessoalmente. A Bíblia diz que Deus, se alguém lhe vê, a tamanha glória, tamanho poder da majestade, este Deus é totalmente soberano e grande. Quem o vê, talvez pode morrer do tamanho da sua glória. Mas pela fé podemos sentir a sua presença. Pela fé podemos ver por esta fonte que Deus está na nossa vida. Primeiro ponto, nós vemos também que pela fé Deus não chamou ninguém a não ser por meio dela. E inclusive um homem que a Bíblia apresenta por nome de Abrão. Abrão, quando vivia na casa de seu pai era terra, e ele quando vivia na casa de seu pai, obviamente estudiosos revelam que Abraão, ele servia os seus pais, por cultura de seu povo servia a vários deuses, e Abraão também o servia de forma com a cultura que seu pai e seu povo levava. E então Deus, por meio, aleluia, desta comunicação que Abraão teve com ele em ouvir a sua voz, Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E diz a Bíblia que pela fé Abraão saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus. E isso pela fé, quando ele seguiu. Isso está escrito em Gênesis, capítulo de número 12, versículos de número 4, quando Deus lhe chamou. E também em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 8, quando diz que a Bíblia afirma que a fé é o firme fundamento da vida do cristão. Porque sem fé é impossível, como disse, agradar ao Senhor. Não tenhamos fé somente quando os dias maus chegar. Não use a fé somente quando os dias ruins chegar. Use a fé em todos os meios da sua vida, porque Deus é encontrado pela fé. Deus é achado pela fé. Deus anda com o crente pela fé. E é pela fé que as bênçãos de Deus é alcançada sobre a nossa vida. Seja o dia ruim, seja o dia mau, seja o dia difícil ou não, a fé sempre será e tem que ser a essência da nossa vida. Ter fé, aleluia, vai além da convicção humana. A fé alcança o invisível. A fé crê naquilo que não está vendo. A fé é a esperança
certeza de uma coisa melhor que vai acontecer, tanto na bênção material como na bênção espiritual. A fé, quando é firmada, a fé quando é inabalável, a fé quando é edificada, diz o Salmo, que é como aos que confiam no Senhor, é como um monte de Sião que não se abala. A firmeza do monte é de estar firme e ninguém poderia remover. Assim é o crente de fé. Quando ele está em uma terra, ele dá fruto. Quando ele está em uma terra, ele permanece firme. As bênçãos de Deus começam a descer sobre a sua vida, porque a fé é o elemento essencial para se viver em todos os princípios da nossa vida. Sem fé, Deus não se agrada do justo. O justo tem que ter fé e pela fé alcançar o Deus poderoso, as bênçãos sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Ninguém chega a Deus por este meio. O único meio de chegar a Deus é pela fé. A fé também, além de ser o firme fundamento, no sentido da certeza do cristão, ela é inabalável. Como disse, quando a fé ela é firme, quando a fé é alicerçada, ninguém pode remover o crente da posição. Tem pessoas, irmãos, que é removido simplesmente por uma perseguição. Tem crente que é removido simplesmente por uma calúnia. Tem crentes que às vezes é removido por uma coisa que não convinha a ele, mas que infelizmente lhe sucedeu. Mas é porque este crente ainda não conheceu a sua própria fé. Tem pessoas que se baseiam em fé de outras pessoas, mas Deus nos convida a viver a nossa fé, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus lhe deu uma fé, Deus nos deu a única fé, para por esta fé ser firme em seu propósito, ser fiel em seu propósito, e tendo fé, temos perseverança de alcançar um dia glorioso na nossa vida. E me refiro também à fé para o dia da esperança. É que quando morremos pensando alguém que estamos sem esperança, a fé trará um novo amanhecer na nossa vida. A fé fará florescer a nossa vida. A fé fará crescer mutuamente a nossa vida, e o novo amanhã chegará, novas coisas chegará da parte de Deus, porque Ele está vendo a nossa fé. O propósito da fé não é correr, se esconder, não é ter medo. O momento da fé, ela chega quando todos os recursos do ser humano vão embora, quando os recursos se acabam. A fé tem que estar firme neste momento, seja amanhã, seja dia, seja noite, 24 horas, que o calendário mude, que a primavera chegue e cantemos o hino da vitória. E quando ela for embora, mesmo assim, tenha fé, que a fé continuará fazendo o seu caminho prosperar com Deus na caminhada. Aleluia! Ele não abandona a nossa fé. Ele não abandona o justo que vive pela fé. Ele está com aquele que prioriza a confiança em seu nome. Davi disse que os anjos do Senhor estão ao redor dos que os temem e os livra de todo mal. Meus queridos, glória a Deus. A Bíblia nos diz que o servo de Deus tem que ficar firme, porque o nosso Deus é poderoso, é onipresente, é onipotente, é fiel e vela pela sua palavra, como diz conforme Jeremias capítulo 1, versículo 12, e Isaías de número 40, versículo de número 8, quando o profeta diz, aleluia, fé é crer
crer é uma crença de convicção ou certeza. E nessa linha do contexto nós cremos pela fé que podemos entrar no lugar santo. E sabe onde é o lugar santo? Entrar na presença de Deus, conforme também Hebreus, quando diz a Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 19, porque Deus deu a certeza inteira da nossa fé de entrarmos no lugar santo dos santos, aonde a presença dele habita, aonde a presença dele está. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que Deus é firme em sua promessa, mas que cumpre os benefícios espirituais para a nossa vida quando nós cremos pela fé que Ele está agindo em nossa vida. Muitas pessoas já perderam a esperança da fé e estão se isolando e estão com medo. E tem pessoas que dizem, não vou tentar a Deus, não vou tentar o Senhor. Tentar Deus é pecado. Tentar Deus é contrair o mal sobre a sua vida. Sim, meu irmão, está escrito, ninguém pode tentar a Deus. De Deus ninguém é tentado. Mas a fé no contexto original, que não é tentar Deus, mas é enfrentar o mal quando for preciso. Guarde isso. Se o mal for preciso a ser enfrentado, a única forma de enfrentá-lo é pela fé, com a convicção, com a certeza de que o mal não nos atingirá, não o tentando, mas sabendo que se for preciso, temos que enfrentar e lutar e não recuar, e saber que a vitória é certa pelo nome de Jesus. Aleluia, oh glória ao nome do Senhor. E muitas pessoas se esmorecem, muitas pessoas caem, se abala. Fé e perseverança tem que estar na convicção do povo de Deus. Somos salvos. A fé também ela entra neste princípio de salvação, porque o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:8 que pela graça sois salvo. A salvação é o mérito da graça de Deus, mas é pela fé que nós somos salvos. Por meio, melhor dizendo, da fé. É com a fé que se crê. É com a fé e o coração que faz a confissão. O crescimento da fé é essencialmente para a vida do cristão, as bênçãos de Deus em nossas vidas e para herdar as promessas da salvação sobre nós, temos que ter fé. E nunca deixar o mal tirar essa certeza da nossa vida. Hebreus capítulo de número 6, versículos de número 7 a 12. Temos que ter esta certeza de fé. Nada desta vida podemos herdar sem possuir a fé, porque nada nós somos, apenas aquilo temos, somos mordomos, mas tudo que conquistamos para administrar e ter, vem pela fé. O que não é constituído pela fé, não é bênção da certeza de Deus. A bênção da fé, ela é a certeza de Deus sobre a nossa vida. Coisa maravilhosa é quando temos fé em Deus. Este vídeo não é um vídeo profético, não é uma live profética, não é um vídeo que circulará profética. Profética é a palavra de Deus. Profética é este livro que está nas minhas mãos.
Profético é esta mensagem que desce no coração e quando desce faz coisas grandes. Profética ou profeta não sou eu. Profeta não é quem diz que é profeta. Profeta não é quem abre a boca e diz eu sou profeta do Senhor. Ei, irmão, profético e profeta é a voz de Deus, que quando soa, ecoa, levanta morto. Profético é a voz de Deus, que quando fala cura enfermidade. Profética é a voz de Deus, que quando diz uma coisa acontece. Mas nós somos apenas vasos, instrumento, coisas na mão de Deus, que se Ele não usar, não somos nada, que se Ele não possuir, não somos nada, tudo é para Ele, por Ele, com Ele. Então nós não somos profeta, somos vasos na mão de Deus, e pela mensagem de Deus profética, nos torna servos com o dom da profecia, para ministrar ao coração, segundo o Espírito Santo nos revela e nos dá. Aleluia! Muitos aí dizem sou profeta. Ei, eu sou profeta e te digo. Ei, sou profeta e te falo. Ei, profeta não, servo de Deus. E a palavra profética de Deus para o coração de todo ser humano da igreja de Cristo é que ecoa, que é essencial para fazer transformação nas nossas vidas. Aleluia! Profeta verdadeiro, como ministério profético foi até João Batista, mas o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios nos fala que o dom da profecia, como o dom de línguas, como o dom de revelação, como o dom de ciência, como o dom de cura, tudo é dado na medida conforme o Espírito Santo dá. Mas isso não nos torna profético. Ei, a profecia de Deus sim é profética, desde os dias de Gênesis até Apocalipse, quando vier. A palavra de Deus é profética, a mensagem da Bíblia é profética, é poderosa, aleluia, mas não torna ninguém profeta. Pare com essas coisas de dizer sou profeta do Senhor, sou profeta de Deus. Profeta é a Bíblia. Come ela, te aplica ela, vive ela, pratica ela, e Deus vai te fazer servo na mão dele, e como vaso na mão dele, sua mensagem profética, aí você revela ao coração de quem Deus tem revelado a você. Mas se humilhe nos pés do Senhor, desça mais nos pés do Senhor. Nada disto é profético. Celular, tecnologia, ciência, o ser humano, nada é profético. Profético é a palavra de Deus, é a sua voz, quando brada o nosso coração, aleluia. E quando o Senhor fala, coisas sim acontecem, porque a sua voz estremece os montes. Oh, louvado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Deus, aleluia. Muitas pessoas se levantam para dessa forma se conduzir, ser guiar a sua vida, mas ei, pergunte um ABC da Bíblia e ele não sabe. Pergunte aí sobre as estações da Bíblia, a colocação dos contextos bíblicos, ele não sabe. Agora abre a boca e diz que é profeta. Acaba com isso, serva de Deus. Acaba com isso, servo de Deus. Usa assim as redes sociais, usa assim todos os meios de comunicação, usa assim todo o meio aonde você vive, aonde você está, para a proclamação do Evangelho, para pregar a mensagem profética de Deus. Mas nunca se esqueça que isso não te tornará profeta, te tornará porta-voz de Deus. Coisas que Deus disse a Jeremias, ele era profeta,
Mas Deus disse a ele: abre a tua boca, Jeremias, porque eu vou pôr as minhas palavras na tua boca. O que se encaixa nesta geração, digo isso para um crente que ora, que lê a Bíblia, que examina as Escrituras, que tem comunhão no Monte Santo de Deus, que joga a sua vida na dependência do Senhor, e que tem diferença, e que tem mudança, transformação. Ele é plenamente mudado e transformado. Aleluia. Deus diz para ele: eu te tirei da terra do Egito, eu te tirei dos mananciais do mundo, aleluia, para abrires a tua boca e falares, aleluia, e dizeres o que eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Faça isso, aleluia. Deus usa pessoas que têm vida com Ele no altar. Deus usa pessoas que têm comunhão com Ele, e que sua vida pessoal, sua vida transparente, mostra a transformação do brilho da glória de Deus. Então não adianta ser profeta, como se diz, não adianta ser um bom cantor, um bom levita, se não for dependente de Deus. Agora, uma coisa é certa: o que prevalece na vida do cristão é os frutos revelado na sua vida. Pessoas assim, a gente vê o fruto, a gente vê a vida, a gente vê a diferença, e não a aparência vaidosa, uma aparência de vaidade, mas uma aparência de humildade, porque a graça de Deus, ela é mudança na nossa vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Então uma coisa é certa: as pessoas têm que, pela fé, entender que Deus quer usar a sua vida, quer lhe abençoar, mas também quer transformar o seu viver. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, que o justo vive pela fé. Aleluia. Esperando a maior promessa, nada disto além desta vida. A promessa que Ele nos fez é o céu. E no céu, pela fé, habitaremos com o Senhor. E cremos que Ele vai nos arrebatar. Vamos se encontrar com Ele. A palavra de Deus é profética e diz isso. E nós cremos, acreditamos que a trombeta vai tocar, e Ele vai aparecer nas nuvens, e Ele vai arrebatar a sua igreja. O mal nunca tem domínio e nunca terá domínio sobre a igreja de Cristo, mas os que andam em retidão e pela fé seguem o Cordeiro de Deus na sua vida. Oh glória! Teu Cordeiro de Deus na vida é andar pela fé. A Bíblia diz em 1 de João: se estarmos na luz, como na luz Ele está, e andamos na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o nosso pecado. Chegou o momento, meus irmãos, eu queria revelar isso nessa noite. Chegou o momento de a gente fazer o que este tempo está precisando ser feito. Estamos precisando reformar esta fé que pregamos. Precisamos reformar esta esperança que pregamos. Precisamos em fazer as pessoas conscientemente entender que a vida, viver pela fé, não é viver segundo a sua modalidade, vaidade, seu conceito humano deste mundo terreno. Chegou a hora. Como fazer isso? É fazer entender e não seguir pessoas, aleluia, por simplesmente falarem
por simplesmente mostrarem. Temos que seguir pessoas que de fato elas são, que de fato ela é. A Bíblia diz que a formosura da alma revela-se no corpo. Em Provérbios a Bíblia diz: enganosa é a vaidade, mas a mulher, o ser humano que teme ao Senhor, será louvado, será louvada. Então é tempo de nós, aleluia, fazer com que as pessoas entendam que o Deus que seguimos pela fé, Ele é diferente. A Bíblia diz também que o princípio de fé está com a salvação da nossa vida para uma vocação diferente. A fé nos convoca a viver num princípio diferente. E somente examinando a palavra de Deus é que possamos entender o princípio deste Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. Deus abençoe você que está seguindo no nosso Facebook e no nosso canal no YouTube. Deus continue te abençoando e que vivemos um novo princípio. O novo princípio para ser vivido é viver continuamente, trazendo nos nossos dias atuais o avivamento de mudança. Não um avivamento de choro sem arrependimento. Não um avivamento somente de lágrimas e não de mudança. Porque mulher de Deus, homem de Deus, ele transparece a diferença. Seu espírito, que é manso e humilde, transformado pelo poder da palavra de Deus, do Evangelho da Graça, sua vida também é mudada. E a santidade interior revela a pureza exterior da nossa vida. Ou seja, tudo em nós é santo e também é princípio da fé. Porque se santificamos a um Deus que é santo e que aparentemente em nossa vida seja transformado pelo Espírito Santo. E a sua natureza, a natureza do Espírito de Deus é diferente da natureza humana. Porque vivemos uma época em que não há mais mudança no meio de nós. Poucas mudanças no meio de nós. E as pessoas querem viver pela fé sem obedecer a Deus. Pessoas querem viver pela fé, mas não viver o princípio da vontade de Deus. Pessoas querem pregar a fé, mas que pela sua fé elas não vivem o princípio da palavra do Senhor. Então, meus queridos, que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Fé, perseverança são elementos essenciais no princípio da nossa jornada. Nunca esqueça, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao nome de Jesus. Deus possa continuar abençoando a vossa vida.